Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E se você chegou até aqui, é porque você tem sede da palavra do Senhor, sede de Jesus, da verdade. Olha só o que está escrito em João: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem está falando é Jesus. Ele está dizendo para você, se você tem sede, venha. E não é só o fato de ir até Jesus, mas você tem que ir e beber desta água. Ei, quem crer em mim, olha como passa pelo fato de você crer. Jesus está dizendo, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, meu irmão, minha irmã. É rios, não é rio, é plural. Rios de água viva vai fluir através de você e dentro de você. Você vai fluir e mais ainda, através de você o Espírito Santo vai agir na vida de outras pessoas. O que você falar, o seu bom testemunho, como você agir, vai fluir a palavra do Senhor na sua vida e alcançar outras pessoas. Amém? Aqui está dizendo, ele estava se referindo ao Espírito de Deus, que mais tarde receberia os que nele crescem. Se você examinar os evangelhos, você vai ouvir Jesus dizer, se creres, verás a glória de Deus. Se crer, será salvo tu e tua casa. Se crer, você vai receber esse milagre. Se crer, você vai ser liberto. Então é isso, o fato do crer. Ele está dizendo aqui, os que receberiam, aqueles que crescem. Então, creia em Jesus. Creia que Ele é o Filho de Deus. Creia que Ele quer agir na sua vida, Ele quer transformar, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, Ele quer tirar você dessa situação que você se encontra. Amém? Vá até Ele, beba desta água, a água do Espírito, a água da verdade, da palavra do Senhor. E você está aqui. E se você está é porque você tem sede e você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. E é sobre isso que nós vamos falar também. Creio que tem muitos ensinamentos no dia de hoje. Eu quero trazer para vocês João capítulo 7. Eu vou ler um versículo chave, mas depois vou ler o contexto para que possamos entender e deixar o Espírito fluir como um rio dentro de nós. Amém? Ele vai falar o nosso coração. Pois nem os seus irmãos criam nele. Nós estamos falando do fato de crer. E aqui está dizendo que nem os seus irmãos criam nele. E que irmãos? E criam em quem? Vamos lá. Esses irmãos são os irmãos de Jesus, os filhos de Maria e de José. Eles não criam em Jesus. Imagina você cresceram com Jesus na mesma casa, sentado à mesma mesa, na criação do mesmo pai, da mesma mãe. Imagina vocês que esses irmãos ouviram Maria contar como ela gerou Jesus. Eu recebi um dia a visita do anjo Gabriel. E ele disse que eu teria um filho, no qual seria o Filho de Deus, que ele deveria se chamar Jesus, Emanuel, Deus conosco. Imagina você, toda essa cena. E o que aconteceu? Os irmãos não creram nele. Os irmãos viam Jesus crescer com bom testemunho, com certeza. Via Jesus com toda a sabedoria, porque aos 12 anos Jesus estava na sinagoga ouvindo e fazendo perguntas e as pessoas admiravam como ele falava e que sabedoria ele tinha nas palavras. Mas os irmãos de Jesus não criam nele. Jesus faz os milagres, multidões começam a segui-lo, pessoas começam a ver, pessoas que nunca ouviu falar de Jesus começam a ver Jesus e crer nele, mas os seus irmãos não. Meu irmão, isso aqui muito se assemelha com a nossa vida. Quantos de nós vivemos isso? Onde pessoas não acreditam em nós? Quantos de vocês falaram, olha, Deus fez isso na minha vida. Ei, Deus me prometeu isso. Deus falou que vai fazer assim, que eu vou me tornar essa pessoa, que Ele vai me usar, que vai fazer isso. E as pessoas simplesmente não creem, não acreditam em você. Aconteceu com Jesus. Imagina você
esperando a aprovação de outras pessoas, esperando que outras pessoas acreditem em você, acreditem que você vai dar certo, que você vai se tornar alguém, que você vai se reerguer, que você vai chegar longe, que você vai chegar alto. Você está esperando a aprovação de pessoas? Não faça isso. Seja irmãos de sangue ou irmãos da fé, ou pessoas próximas, porque aqui pode estar representando qualquer pessoa que você espera que acredite em você. Jesus não tinha essa dificuldade. Jesus não agia conforme as pessoas acreditassem ou não com ele, acreditassem nele. Jesus deixava as pessoas irem e ouvirem. Porque se você ler um capítulo anterior, está dizendo que alguns discípulos abandonaram Jesus. Aqui diz muitos, não poucos. Muitos discípulos abandonaram Jesus. Eles disseram, dura essa palavra, quem poderá suportá-la? E esses discípulos não são os 12 permaneceram. Mas sim os outros discípulos que acompanhavam Jesus e o seu ministério. Foi abandonando. Jesus se importava? Jesus se entristecia? Jesus se questionava, será que eu estou no caminho certo, na direção certa? Será que eu estou fazendo tudo certo? Jesus não tinha problema com a identidade dele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde veio. Ele sabia a sua missão. Ele sabia o seu propósito. Ele sabia para onde ele voltaria. Então isso não confundia a mente de Jesus. Você precisa entender e aprender com Jesus, a promessa que o Senhor fez na sua vida, o que o Senhor disse que faria, o que vai fazer, o que está fazendo na sua vida. Não busque aprovação em pessoas, busque a aprovação de Deus. É o que Jesus faz, é o que Jesus deixa relatado na palavra. Ele sempre está dizendo, eu vim para fazer a vontade do Pai, não a minha. Eu vim cumprir a vontade do Pai, não a minha. Jesus, ele era decidido. Jesus, ele era convicto de quem ele era e qual a sua missão. E é isso que nós aprendemos com Jesus, porque se os irmãos dele não creram nele, para ele não fazia a menor diferença. E aqui os irmãos agem com ironia nos versículos anteriores. Olha só o que os irmãos deles fazem. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, conhecida também como a festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui. Olha o conselho dos irmãos. Parece um conselho bom, mas você vai perceber que é um conselho de ironia, um conselho de inveja, um conselho de pessoas que estão com ciúmes. Veja só, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido, prova que eles não conheciam Jesus. Cresceram com Jesus, se alimentavam com Jesus, conviviam com Jesus, mas não conhecia. Não é verdade? Porque aqui está dizendo, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. E eu te pergunto, Jesus queria ser reconhecido? Jesus queria ser colocado como rei de Israel? Tanto que você vai ler na palavra que quando eles queriam proclamar o rei, ele percebendo isso, ele se afasta, ele se retira, porque não era esse o propósito? Ser rei de Israel seria algo espiritual. Rei dos reis era algo espiritual, não físico. Não o poder dessa terra, mas o poder espiritual que estava sendo derramado sobre Jesus, a autoridade que o Pai daria a ele sobre a humanidade, a autoridade para salvar as pessoas. Imagina, eles estão dizendo, vem, vai, você não quer ser reconhecido publicamente? Não age em segredo. Eles tinham inveja de Jesus. E aqui diz, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Jesus foi reconhecido, Jesus foi conhecido
Ah, porque o Pai estava nele, ele estava no Pai, não porque ele queria, não porque ele se promovia, mas porque quando você faz o que Deus designou você para fazer, quando você está dentro do propósito do Senhor, quando você está servindo ao que o Senhor determinou para você, se você está cumprindo a vontade do Pai, todas essas coisas vão acontecer. Jesus se tornou famoso, Jesus se tornou reconhecido, Jesus foi proclamado Rei dos Reis, porque o Pai assim o fez. Mas não porque Jesus se promoveu. E era isso que os irmãos estavam provocando, dizendo, vai, você não quer ser reconhecido? Porque Jesus estava atraindo olhares, Jesus estava atraindo multidões, e esses irmãos estavam inconformados, estavam enciumados, estavam com inveja. E aqui estava dando um conselho maligno para Jesus. E o que Jesus faz? Como eu e você devemos fazer. Jesus age como eu e você devemos agir. Ele diz, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Jesus está dizendo, eu ajo com sabedoria. Eu discerno tempos. Eu sei o momento certo de fazer as coisas. Vocês não. Qualquer momento para vocês é oportunidade. Qualquer momento para você é certo. Para mim não chegou a hora. Você lembra no milagre, no primeiro milagre que Jesus faz em transformar a água em vinho? E Maria procura Jesus e disse, Jesus, acabou o vinho. Ele fala, mulher, ainda não chegou a minha hora. Ei, Jesus sabe o momento certo de agir. Mas mesmo assim, ele agiu de compaixão e misericórdia com Maria e atendeu o pedido dela. E ela até fala, ei, fala para os serviçais, faça tudo o que ele falar, faça tudo o que ele mandar. E ali Jesus multiplica porque o vinho acabou. E o vinho acabou, o casamento também acabaria. E as festas de casamento duravam-se muito tempo. E no terceiro dia acabou o vinho. E a festa judaica demorava mais ou menos 7 dias de festa, o casamento. E Jesus, por compaixão, por misericórdia de Maria, atende o pedido dela. Mas o tempo todo Jesus diz, ainda não é a hora, ainda não chegou a minha hora, eu faço no tempo certo. E é isso que nós precisamos entender. O que você está buscando no Senhor hoje, seja reconhecimento, seja aprovação de pessoas, o que você está buscando hoje? Se ainda não chegou o tempo, meu irmão, minha irmã, espere no Senhor. Espere, porque algo melhor você está atraindo, que é a atenção de Deus. Você está atraindo o favor de Deus para a sua vida. Isso é mais importante do que pessoas. As pessoas virão por consequência. Aonde tem Jesus, tem multidão. Você percebe que Jesus se retira no barco, a multidão entra dentro do barco para ir até Jesus. Jesus vai para o deserto, a multidão vai para o deserto ouvir Jesus. Aonde Jesus ia, eles iam atrás. É isso. Quando você carrega Jesus dentro de você, a multidão vai ser atraída. Então, primeiro, busque Jesus. Busca crer nele. Busca conhecê-lo, que é o que os irmãos dele não faziam. É o que os irmãos não reconheciam. E se você olhar na história, os irmãos de Jesus só passam a reconhecê-lo depois que ele morre. Depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, é que os irmãos vão crer. Meu irmão, minha irmã, não deixe para tarde, para mais tarde, você reconhecer Jesus. Reconheça-o agora na sua vida. Reconheça o que ele quer fazer e o que ele já está fazendo e o que ele já fez, sem você perceber. De onde ele te tirou, o que ele fez, aonde você está, foi ele que te trouxe. Ah, meu irmão, não espere passar muito tempo. Não espere Jesus ir, como esses irmãos primeiro tinham Jesus com ele e não reconheceram. Depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita e tudo mais, aí sim eles passam a crer. Crer naquele que estava ao lado dele. Crer naquele que convivia com ele diariamente. Mas não abrir o seu coração. É o que você precisa abrir hoje. Abra o teu coração. E não se importe com pessoas. Não se importe se as pessoas não crêem que Deus vai fazer na sua vida. Não se importe das pessoas que deixarem você. Não se importe. Tudo isso aconteceu com Jesus
para que Ele nos ensinasse, ei, eu consegui, eu venci tudo isso, você vai vencer. Não se importe com rejeições, eu não te rejeitei. Não se importe com os que te abandonarem, eu não te abandonei. É isso que o Senhor está falando com você. O mais importante e o mais importante está com você. Está na sua caminhada, está te fazendo promessas. É nele que você precisa crer. Não é em pessoas, é em Jesus. Amém? Vamos ficar com essa palavra maravilhosa, porque nem seus irmãos criam nele. Mas você crê em Jesus, então não importa se as pessoas não creem em você, que você vai dar certo, que você vai viver algo extraordinário, não importa. Importa que Cristo vai derramar todas as promessas sobre você e vai cumprir. É nisso que você precisa crer no dia de hoje. Amém? Vamos orar e dar graças ao Pai, pedir para que Ele nos revista com um emocional forte, para que nós possamos suportar rejeições, abandonos, mas crer que Ele nunca nos deixou, nunca nos deixará, que Jesus nunca nos abandonou. Ao contrário, antes de ir para o Pai, Ele faz uma oração em favor dos seus filhos. Isso é maravilhoso. Aqui na palavra dele diz que Ele faz a oração para os seus discípulos, fala que Ele faz a oração por si mesmo, no capítulo 17, olha, 10 capítulos depois. E ele faz a oração por si mesmo, porque ele precisa ser fortalecido pelo que ele passaria. E aqui Jesus também ora para os seus discípulos, para Deus fortalecer pelo que eles passariam. E aqui Jesus ora por todos os crentes. Jesus já estava orando por nós, meu irmão, minha irmã. Jesus estava orando há 2000 anos atrás por nós. Imagina você, que amor, que misericórdia, que compaixão. Eu quero trazer na próxima mensagem essa oração. Amém? Vamos fazer essa oração que Jesus fez e concordar com Ele, porque deve ter algo grandioso aqui, não é mesmo? E concordar com Ele. Então é isso, nós cremos em Jesus e crer que mesmo que pessoas não te aprovem, mesmo que pessoas não te aplaudem, mesmo que pessoas não acreditem em você, há alguém que acredita. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu a vida por você, que deu a vida. Antes mesmo de você vir ao mundo, Ele se entregou pela sua vida. Amém? Isso tudo é amor, amor verdadeiro. Vamos dar graças? Pai, damos graças ao Senhor por esse dia maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada, meu Pai. Senhor, porque nós cremos que o Senhor existe, nós cremos que Tu és o Filho de Deus, nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador, nós cremos que o Senhor é o nosso caminho, nós cremos que a verdade está em Ti, Senhor. Sim, Tu és a verdade, o caminho e a vida que nos conduzirá ao Pai, onde todos nós seremos uma grande família na eternidade. Jesus, muito obrigada por nos amar. Obrigada pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Antes mesmo de vir ao mundo, o Senhor já orava e intercedia por nós. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Jesus, nós cremos em Ti. Faça na nossa vida, cumpra as promessas do Senhor. A palavra diz que nós somos co-herdeiros em Ti. Sim, nós temos acesso à herança, a herdar o que nos foi prometido através do Senhor Jesus. Derrama essas bênçãos na nossa vida, derrama essas bênçãos na nossa família. Abre as comportas dos céus, abre Senhor, a casa do tesouro, em nome de Jesus, e derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Derrama sobre nós essa chuva de prosperidade, de abundância, de alegria, de paz. Em nome de Jesus Cristo, abra, Senhor, os tesouros do céu sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, revela-nos, Senhor, os tesouros escondidos que está na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que possamos acessar o que o Senhor tem para nós. Os Teus irmãos aqui na terra
por um tempo não acessaram porque não reconheceu. Não reconheceu que o Senhor era o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o ungido. Mas nós te reconhecemos a tempo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, faça em nossa vida, Senhor, cumpra o teu querer. Nós cremos em Ti e para que tudo isso aconteça, basta crer no Senhor e nós cremos. Haja na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nos torne pessoas de autoridade, autoridade espiritual. Senhor, pessoas de influência, pessoas de poder espiritual em nome de Jesus Cristo para levar a Tua palavra aos quatro cantos dessa terra. Seja através da nossa família, seja através dos nossos negócios, seja através da nossa vida, do nosso bom testemunho, seja da forma que o Senhor quer nos usar. Em nome de Jesus Cristo. Porque através do barco de Pedro, o Senhor pregou, o Senhor levou a mensagem. Através de muitas empresas, o Senhor vai levar a mensagem, ó Pai. Será levada a mensagem através de negócios, de empresas, de influências, de poder, de governos. É assim que o Senhor faz. O Senhor age em todos os lugares, em nome de Jesus, para que todas as pessoas sejam alcançadas, para que todas ouvem o Evangelho, em nome de Jesus, que seja pregado, em nome de Jesus, que assim seja, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, compartilhe essa mensagem, se inscreva neste canal, é um canal de bênçãos para a sua vida, então se inscreva. Graciela, eu já sou inscrito, então traga mais pessoas. E que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente, abundantemente, todos os dias da sua vida, da sua família. Até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.